Alô? Tá conseguindo? Alô, Mauro, tudo bem? Beleza, eu tava te respondendo no WhatsApp aqui. Consegue me escutar? Eu precisava só confirmar se você consegue me escutar, Mauro. Ah, maravilha. Obrigado. É... Bom, pessoal, depois de um certo atraso, foi um problema técnico aqui, né, do operador do computador, que aqui vos fala. Peço desculpa aí pelo atraso a todos. Eu não sei o porquê eu consegui gravar o vídeo ontem, mas para acessar hoje eu não consegui. Aí eu vim pelo celular aqui e deu certo. Peço desculpa pelo atraso e vamos lá, né? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Jair Tellini, eu sou paulista de nascimento, nasci em Mogi das Cruzes, mas já estou em Macaé tem 20 anos, então sou macaense, né? Já me considero macaense. Eu trabalho na Casa Espírita da Casa do Caminho e agradeço muito ao Mauro e ao pessoal do Caibai Shooter aí por ter essa confiança na gente, de que a gente possa vir aqui apresentar as nossas interpretações, os nossos estudos, né? Eu agradeço muito a isso. E hoje eu vim falar aqui, né, sobre o que buscais. É uma reflexão que eu tive em cima de uma palestra que o Vicente de Paulo pediu para mim, né, o Centro Espírita Vicente de Paulo aqui de Macaé, e eu estudei sobre essa pergunta, o que buscais, né? E aí eu tive algumas reflexões, algumas boas reflexões, e eu gostaria de compartilhar com vocês, certo? Antes, eu vou iniciar essa palestra com uma prece, né? Então, vamos todo mundo se concentrar aí, respirar fundo e agradecer a Deus, esse Pai de infinita misericórdia, essa possibilidade de estarmos conectados, essa possibilidade de estarmos juntos, de estarmos em busca do mesmo ideal. Agradecer a Jesus por esses passos que Ele nos ensinou, que Ele sempre insiste em que nós podemos segui-lo. Agradecer a espiritualidade amiga de cada espírito aqui presente hoje, nessa reunião, escutando essas palavras, que nós possamos ser bem intuídos sempre por essa espiritualidade maravilhosa. E que todas as palavras aqui ditas, que todos os ensinamentos aqui passados
possam achar no coração de cada um lar fraterno, um abraço, um carinho, para que nós possamos distribuir esse amor aqui que vai ser passado pela espiritualidade através dessa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, eu vou começar, né? Eu bolei alguns slides para essa palestra, só que daí pela essa live do Facebook é difícil, então eu vou transmitir aqui para vocês, né? E depois, se o Mauro quiser distribuir esses slides e tal, a gente pode dar um jeito, né? Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque é equipamento, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui desse tema, o que buscais, é o que exatamente isso significa, né? O que buscais remete a uma pergunta que Jesus faz a João e a André quando esses dois vão começar o seu apostolado, né? Então tá lá em João, capítulo 1, versículo 38, e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: o que buscais? E aí a sequência desse versículo, né, os versículos subsequentes desse capítulo, eles trazem as respostas dos apóstolos, que era seguir Jesus, né? Então, quando Jesus faz essa pergunta, é muito claro, é muito automático que a gente responda que o que a gente busca é seguir a Jesus. Mas o que isso significa, né? O que isso significa para a nossa evolução espiritual, para os nossos estudos espíritas, para a construção do nosso ser, né? O que isso traz para a gente? O que buscais, ele abre, né, nesse intuito, um ciclo de oportunidades, né? E a gente vai ao longo dessa troca de ideias nossa, né? Vou chamar assim, essa palestra, a gente vai entender, depois de tudo isso, como que a gente vai chegar nessas novas oportunidades que a evolução espiritual nos traz, né? Então, quando a gente vai entender o que a gente está buscando na nossa vida, né? Surgem algumas perguntas que a gente vai tentar responder, né? Você tem certeza do que você está pedindo? A sua busca, ela está alinhada com as suas ações? E as suas ações, elas estão alinhadas com a moral do Cristo? Você consegue enxergar Deus atendendo a todos os seus pedidos? E se você está preparado realmente para entregar o que Deus pede quando Deus vai lá atender os seus pedidos, né? E isso gera algumas perguntas que a gente vai responder na sequência dessa palestra, que seria, né? Como o nosso corpo reage às nossas buscas e ações, como a nossa carne reage às nossas buscas, né? Como que nos relacionamos conosco mesmo e com o próximo, né? Como que eu ajo em função do próximo nessa busca, e se a gente está pronto realmente para atender esse chamado do Cristo, Cristo nos faz um chamado, né? Todo dia Cristo nos dá a oportunidade de a gente seguir os seus passos. A gente está realmente pronto, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder também sobre as nossas buscas. E aí vem essa questão de que se você pede, se a gente pede alguma coisa para Deus, pode ter certeza que Ele vai atender. Deus, ele tem essa característica de bondade infinita. Então, se a gente está pedindo ali, Ele vai atender, né? Só que será que a gente está pronto para gastar a energia que Deus requer da gente para a gente atingir esses objetivos, para a gente atingir essas dádivas que Deus nos dá, né? Também vai ser alguma coisa aí que a gente vai ter que dissertar sobre.
certo? Então, pessoal, aí a gente vai para nosso primeiro compilado de ideias para responder essas perguntas, né? E aí a gente vai primeiramente entender como a carne, como a nossa densa carne reage às nossas buscas quando a gente está nesse objetivo meritório ou não de atender a esse chamado de Jesus, né? Quando a gente vai entender que o que a gente busca é seguir Jesus. E para isso, o nosso corpo reage de uma forma muito interessante a respeito do sistema recompensatório. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar sobre isso, sobre o sistema dopaminérgico, o sistema recompensatório, mas ele envolve um ciclozinho que garante a nossa sobrevivência, vamos dizer assim, né? O nosso esforço contínuo em buscar melhorar. Só que, como isso acontece? A gente realiza um esforço, né? Esse esforço realizado, ele gera uma recompensa, e essa recompensa, uma vez assimilada pelo nosso corpo, gera uma motivação. E essa motivação vai gerar a necessidade de fazer um esforço novamente para ter essa recompensa e assim por diante, né? E isso tudo é capitaneado pela dopamina, né? Então, o que acontece, né, pessoal, quando a gente está se expondo, quando a gente está exercendo um alto esforço e a nossa recompensa ela vem a longo prazo, ou seria o nosso corpo entende isso como uma baixa recompensa, né? Onde que a gente consegue se encaixar nisso? Nas nossas atividades rotineiras de exercício, por exemplo, a gente não vê um resultado, e quando a gente está fazendo exercício físico, a gente não vê um resultado imediato. Ele é um resultado mais em questão da continuidade do esforço, né? Quando a gente vai lá, sobe a montanha para assistir um pôr do sol, né? A gente teve que gastar muita energia para o nosso sistema dopaminérgico nos entender como uma recompensa da gente ter chegado lá e visto esse pôr do sol maravilhoso, né? O nosso sistema recompensatório entende isso, né? Falou, ó, ele gastou uma quantidade grande de energia, mas ele teve uma recompensa a contento, né? Quando a gente se alimenta de alimentos saudáveis, de alimentos naturais, né? O nosso corpo entende que a gente teve que gastar muita força, gastar muita energia para digerir uma quantidade de comida X ali para nos fornecer essa energia. Então, quando a gente está alinhado a essa recompensa a longo prazo, o nosso afinco precisa ser maior, o nosso esforço precisa ser maior. Então o corpo se adapta a isso também. Só que daí vem uma contrapartida, né? Como hoje a gente está se expondo a uma questão de baixo esforço, né? Realizar pouco esforço para ter uma recompensa muito grande, cada vez maior, né? E aí a gente pode ver o tanto que a gente se alimenta mal, o tanto que a gente se expõe a algumas substâncias não tão prudentes para a nossa saúde, porém o nosso corpo recebe isso como um estímulo, né? A gente está estimulando o corpo quando a gente fuma, quando a gente bebe, quando a gente toma remédio, né? Então, o que o nosso corpo entende, né? Quando eu realizo essas ações que exigem baixo esforço, mas a recompensa é muito grande, o meu corpo ele sempre vai querer muito mais estar em contato dessa recompensa, né?
o meu corpo ele começa a esquecer que se eu realizo atividade física, eu tenho uma recompensa. Ao invés disso, ele fala, se você comer fast food, se você comer, se você fumar, se você beber, você vai estar inundando o seu corpo, o seu sistema recompensatório ali de dopamina. Então isso é muito bom para você. Então o seu corpo começa a exigir de você que você esteja em contato com isso. E aí a gente entra num estado viciatório, né? E isso... e aí eu não tô criminalizando o celular não, pessoal, porque a gente tá aqui hoje, graças a Deus, eu não consegui pelo meu computador, eu consegui pelo meu celular, mas a gente tá se conectando aqui, graças a Deus, pela tecnologia. Só que a exposição a esse entretenimento de uma forma desenfreada também gera essa descarga dopaminérgica no nosso corpo. Então a gente vai cada vez mais ficar se recompensando, estando ali aficionado pelo celular, né? E aí a gente vê crianças, adultos, todo mundo bastante disponível para o celular, né? Por quê? Porque o nosso corpo entende que isso é muito bom para ele, então a gente vai estar 100% disponível para o nosso celular, dando ao nosso corpo uma recompensa a um esforço muito baixo, então a motivação sempre vai ser muito alta para a gente estar em contato com isso. Então, a nossa busca, né, quando a gente está afim dessa busca espiritualizada, a gente tem que entender que não é uma alta recompensa a baixo esforço que tem que me gerar uma boa motivação, né? Então, quando a gente começa a ter contato com essa recompensa muito alta, quando a gente começa a se recompensar muito pelo uso de tecnologias, pela drogadição ou pelo uso desenfreado de açúcar, alimentos não tão saudáveis, a gente se afasta um pouco dessa busca espiritual e aí a gente começa a viver em função de sempre estar ali em função daquela recompensa, né? Então, se eu uso o celular e tenho uma recompensa no meu sistema dopaminérgico, eu vou querer usar esse celular cada vez mais, né? Então, eu não vou ter mais tempo, meu corpo não vai aceitar bem se eu falar que eu tenho que fazer uma caminhada para ver o pôr do sol. A gente vai perdendo essa capacidade de entender recompensas mais ao longo prazo. E aí a gente vai ficando cada vez mais acelerado. A gente vai cobrando cada vez mais do nosso sistema dopaminérgico que ele entenda que eu estou me recompensando, né? E aí a gente vai lá, maratona Netflix, assiste todos os episódios de 5 temporadas de uma vez, né? Por quê? Porque o nosso sistema entende que isso é muito bom. E isso vai gerando uma ansiedade muito grande na gente quando a gente não consegue suprir essa dose de dopamina que a gente vai expondo o nosso corpo. Então a gente vai ficando cada vez mais ansioso para estar perto do nosso celular, a gente vai ficando cada vez mais ansioso para a gente utilizar desses produtos dessa droga, né, bebida, cigarro, medicação. A gente vai ficando cada vez mais ansioso para comer alguma coisa que o nosso corpo entende que é muito bom pra gente, e a gente vai ficando cada vez mais ansioso, né? A gente vai ficando cada vez menos apto a gastar energia para ter recompensa. E aí a nossa busca começa a se distanciar dessa necessidade espiritual que o nosso corpo tem de realizar esses esforços para ter essas recompensas. Então, o pessoal do trânsito, né, eles tiveram essa sacada, e eu acho que o slogan que eles criaram, eu acho que todo mundo já deve ter visto esse slogan. Eu não acredito que ele seja só de Macaé, eu acho que ele é a nível Brasil, esse slogan, mas ele é um slogan que começou a funcionar muito bem, pelo menos na minha psique aqui, né? Que é o desacelere.
seu maior bem é a vida. Então, esse chamado do nosso corpo, né, quando a gente está se recompensando muito, a troco de pouco esforço, é por quê? Porque a gente não está parando para entender o que realmente é necessário e bom para a gente, né? A gente começa a denegrir psicologicamente essa possibilidade de realizar um esforço alto para ter uma recompensa. Então a gente começa a ficar muito acelerado. Então realmente, quando o pessoal veio com esse slogan de desacelere, seu maior bem é a vida, né? Ele estava querendo lá dizer sobre o trânsito, mas isso fala muito sobre a vida também, né? A gente precisa desacelerar algumas vezes para que a gente possa ver a vida passando diante da gente. Então, pessoal, agora que a gente já sabe como o nosso corpo reage às nossas possíveis buscas, né? Como que a gente tem que lidar com essa busca, como que a nossa carne lida com a nossa busca espiritual, aí a gente passa por um outro ponto, que é como que a gente lidar, como que a gente vai lidar com conosco mesmo e com o próximo diante dessa busca, né? Como que isso vai soar para a sociedade saber que a gente está fazendo essa busca espiritual. Então, eu destaquei aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, o item 80. O item 80 ele traz o texto Opiniões, né? E esse livro é de Emmanuel, ditado a Chico Xavier. Quem quiser lá pode conferir na íntegra. Eu só peguei um pedacinho. E o pedacinho que eu peguei aqui traz o seguinte: se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, o que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então, pessoal, esse texto aqui do Emmanuel, ele traz uma chamada para a gente aqui muito importante. O que ele traz aqui para a gente? Se você está certo da sua convicção espiritual, né, se você está se edificando como ser, muito certo de que vão ouvir opiniões levianas ou insinceras sobre você, né? O mundo de provas e expiações, ele não está completamente preparado para que pessoas se dispersem dessa necessidade de atenção, de aceitação do próximo, né? Então, é claro que, aí o texto é bem claro, você não pode chegar aqui simplesmente e dizer: ah não, esse é meu jeito, né? Eu sou assim, né? Aí os astrólogos, né, vão falar: não, essa pessoa aí é chata porque ela tem ascendente em Áries, essa pessoa é brava porque algum caso vai balizar as atitudes erradas que essa pessoa toma. Não, lembra bem, ele começa o texto assim: se te encontras em serviço edificante. Então, se você está edificando o seu ser, né, você não pode balizar suas más atitudes em cima de alguma sandice, né? Senão você não vai estar edificando seu ser. Mas, se você está edificando seu ser, receba as críticas como proveitosa advertência, né? Por quê? Porque se você recebe uma crítica e ela te magoa, ela te toca, ela te dói, é porque provavelmente seja alguma coisa que realmente
você entende que está te fazendo mal, que é alguma coisa que você precisa trabalhar, consertar. Então você não pode somente pegar a opinião do mundo e jogar na lata do lixo. Você vai estar sendo leviano como o mundo é, né? Então, essas advertências, né? Esses ataques que poderão vir à sua evolução espiritual, a gente tem que tomar como uma advertência. Se isso toca o meu íntimo, então é aí que eu tenho que melhorar. Porém, eu não posso conciliar esse dever com a leviandade e nem a verdade com a mentira. O que eu não posso fazer? É querer mostrar para o mundo que eu vou ser o que o mundo quiser. Isso é fora da nossa busca de evolução espiritual, né? São as chamadas máscaras, são as chamadas facetas que o ser humano vai vestindo para ele se afastar cada vez mais do seu próprio ser, da sua própria verdade. Então o que vai acontecer? Quando a gente começa a desfazer essas máscaras, essas vontades que o mundo tem, que a gente seja alguém que a gente não é, muito provavelmente as pessoas que estão inseridas nesse processo ainda de necessidade de afirmação vão te tomar como loucas, né? A gente já ouviu muita coisa aí, muita gente sendo chamada de louca a troco de apenas uma libertação espiritual, né? Então, eu tenho até uma historiazinha que eu sempre conto, que uma vez a gente estava na palestra da Casa do Caminho e eu estava recepcionando as pessoas e uma mulher, ela estava visivelmente alterada. Para quê? Para entender o que estava sendo passado ali, né? As informações chegavam nela, ela não estava conseguindo nitidamente assimilar aquilo. Então ela ficava parando a palestra todo o tempo para perguntar alguma coisa, ela ficava o tempo todo interrompendo ali, só que o palestrante, com muito carinho, soube lidar com a situação, foi respondendo ali, né? Foi dando a atenção que aquela pessoa precisava, e no final eu fui fechar a palestra lá, fui fazer uma oração, e essa pessoa continuou perguntando de onde que veio a minha oração, e ela continuou perguntando incessantemente, até que a gente conseguiu, com muito gosto, com muito prazer, lidar com a situação, e ela foi embora bem tranquila e contente. Só que um outro rapaz chegou para mim e falou assim: nossa, você viu? Essa menina tem problema na cabeça, ela tem problemas, né? E aquilo me doeu tanto que eu falei assim: olha, meu amigo, para eu não falar dos seus problemas, eu vou falar do meu. Eu tenho um monte de problema também, tá? E aí o amigo ficou todo meio ressabiado ali, talvez não tenha gostado muito do que eu falei, mas fica evidente que a deficiência intelectual ou a deficiência do intelecto, né, possivelmente o que todo mundo vai taxar de ser louco, ele ainda agride muito mais que a deficiência moral, né? Porque estava todo mundo julgando a pessoa ali que estava tentando se entender com a informação que estava sendo passada ali, e todo mundo, eu tenho certeza que fez esse mesmo julgamento daquela moça, né? Só que ninguém vê os seus próprios problemas, inclusive ali nesse momento de estar julgando alguém que quer se entender, né? Então, essa questão de seja você mesmo, é claro que a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não ser intransigente nessa situação, mas a gente tem que, apesar das críticas, a gente tem que evoluir espiritualmente, a gente tem que ser cada vez mais certos do nosso próprio ser, a gente tem que ser cada vez mais conscientes da nossa busca, a gente tem que ser cada vez mais conscientes do que o nosso ser representa aqui nessa evolução espiritual de um todo. Então, a gente tem que pegar essas críticas, aceitá-las,
mas não viver por elas, né? A gente tem que se melhorar cada vez mais, e as críticas, pode ter certeza, por mais que elas venham de não tão nobre forma, elas te edificam. Então aprenda a se edificar com elas, mas não aprenda e desaprenda a viver por elas, né? A gente não pode viver por críticas, a gente tem que aprender com elas, se edificar e ser cada vez mais certos, cada vez mais conscientes do nosso ser, né? E aí, se alguém te taxar de louco por causa disso, só responda, né? Eu sou feliz, eu não sou louco, eu sou feliz, e isso tem uma diferença enorme, né? Aí, se a pessoa não for feliz com a realidade dela, pode ter certeza que ela vai se entender ali naquele processo também, né? Então, a gente já entendeu aí como que o nosso corpo trabalha, como que a gente se relaciona com os outros, né? Com as pessoas que estão à nossa volta. Então agora a gente vai ter que se entender com Jesus, né? Se a gente já está se entendendo com a nossa carne, se a gente já está se entendendo com o próximo, agora a gente tem que se entender com Jesus. E aí a pergunta que é feita, né? Estamos prontos para atender ao chamado do Cristo, né? Essa é uma pergunta bem forte na nossa evolução espiritual, porque o Cristo, ele é o espírito mais elevado desse processo da Terra, né? Dessa orbe. Então, os nossos caminhos, né? Os nossos passos, eles têm que seguir essa orientação de Cristo, né? Isso é certo. Só que, como que a gente está fazendo isso, né? Como que a gente está se alinhando com Cristo? Em Mateus, capítulo 10, versículo 34, ele vem trazer assim, Mateus traz assim, nesse versículo: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Então, né, e aí eu também vou trazer aqui um trechinho de um capítulo do Caminho, Verdade e Vida, agora o capítulo 22, que traz o que buscais, né, o título desse capítulo é o que buscais. Ele traz assim: quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associado aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: o que buscais? Então, pessoal, quando Jesus pergunta a André e João o que buscais, os dois apóstolos respondem: nós queremos saber onde moras, meu mestre. Queremos saber como te seguir e o que faz. E se Jesus pergunta isso pra gente, né, o que buscais, o que a gente está respondendo? Se a gente já entendeu que Jesus não veio trazer a paz, mas sim a espada, o que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que desde aquela época em que Jesus encarnou, que Jesus se tornou carne, a gente já vinha não seguindo as leis propostas de Deus. Por isso que Jesus teve que estar aqui. E se Jesus diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, é por quê? Porque a gente não, essa paz pretendida por nós, né, essa inércia pretendida por nós, não agrega em nada a nossa evolução espiritual. Ele veio trazer a espada por quê? Porque a espada vem trazer a mudança. A espada vem trazer a necessidade de que nós temos
de nos reformular como seres espirituais, como espíritos. Para a gente entender que essa busca que a gente falou ali há um tempo atrás, essa busca por recompensa sem esforço, ela não me leva a Jesus. Ela não significa os passos de Jesus na minha vida. E aí eu convido a todos, né, eu não sei se é de comum conhecimento de todos, a série The Chosen. Né, tem algumas temporadas no Netflix e depois você tem que mudar para o aplicativo do The Chosen para continuar assistindo. E essa série, ela é tão impressionante, ela conta a história de Jesus, né, desde o seu nascimento até a crucificação. E essa série é tão impressionante, ela é tão legal, que ela não muda de capítulo automaticamente. Né? Eu achei isso impressionante. Ela não indica que você tenha que maratonar a série. É para você assistir com calma. É para você assistir sem o compromisso de acabar as 10 temporadas que tenha numa noite. Então só por isso você já vê. Aqui já tem uma chamada para eu desacelerar, né? Só que o mais legal dessa série, né? E aí eu vou até virar a câmera aqui, eu vou tentar fazer isso para ver se a gente consegue ver. Tá vendo? A série, a chamada da série é nesse formato, como que a introdução da série é feita, né? Tem um monte de peixinho que tá apagado, nadando na mesma corrente, né? E de repente um peixinho se acende e ele começa a nadar contra a corrente. E aí, pessoal, o que isso quer dizer? A gente precisa ser do contra? Não, mas a gente precisa mudar nossas atitudes. A nossa busca espiritual, ela passa muito por mudar as nossas atitudes. Se a gente está indo nesse efeito manada, de nadar com os peixinhos apagados sempre na mesma direção, sempre executando as mesmas ações, sempre fazendo as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes, a gente não está afim dessa busca espiritual que Jesus nos propõe. Por quê? Porque Jesus veio propor a mudança. Jesus veio propor a nossa evolução espiritual. Então, se ele precisa encarnar aqui para vir falar isso, pode deixar aqui, eu tô vendo aqui as mensagens, e aí eu coloco essa apresentação e coloco o nome da série também. Mas Jesus veio falar pra gente o quê? Pessoal, vocês estão indo pelo caminho errado. Vocês estão vindo nesse efeito manada, e esse efeito manada vai deixar vocês apagados. Por favor, se acendam para essa evolução espiritual. Se entendam como espíritos e comece a nadar contra a corrente. Comece a tomar atitudes que você normalmente não toma. Para quê? Para que você comece a ter resultados que você ainda não tem. Então, esse chamado de Jesus que a gente tem que atender é para a gente ver nos caminhos, nos passos de Jesus, que a gente pode estar lá. Né? Que essa necessidade que a gente tem de atender esse chamado, ela traz para nós essa possibilidade de seguir Jesus. E ele mesmo fala, né? Vocês podem isso que eu faço e muito mais. Basta ter fé. E basta ter fé em quem, gente? É fé na gente mesmo. Né? Jesus tem uma fé na gente que a gente não tem. Jesus sabe que a gente pode.
a gente duvida. Então, esse chamado, assistam a série, muito legal, mas prestem atenção nesses pequenos detalhes, né? Da gente mudar as nossas atitudes, as nossas atitudes instintivas, né? Porque nós somos seres animais ainda, nós somos espíritos passando por experiências corporais. Então, o nosso espírito ainda está muito subjugado ao nosso instinto. Por quê? Porque a gente ainda está bem perto da infância da evolução espiritual. Então a gente ainda age muito por instintividade. Então é por isso que a gente está lá como um peixinho apagado, nadando no instinto. Aí quando a gente raciocina, quando a gente racionaliza, aí a gente acende e vira um peixinho aceso. Vira um peixinho que serve a esse processo de evolução espiritual de Jesus. Então esse chamado de Cristo remete muito a isso, pessoal, a essa necessidade da gente mudar as nossas atitudes, né? Da gente ter resultados diferentes nas nossas buscas. E aí, pessoal, quando a gente responde o que buscais e você responde seguir a Cristo, né? O que a gente imagina? Se eu quero seguir a Cristo, Deus, com essa característica de infinita bondade, Ele vai me dar essa possibilidade. Então, se você pede, Deus te dá. Mas como? Além de infinitamente bom, Deus é infinitamente justo. Então ele tem que dar essas oportunidades de evolução espiritual para todos, de toda forma. Então seria muito fácil se eu pedisse aqui, pô, Deus, eu quero seguir Jesus, daí ele estralasse os dedos e eu aí fosse um ser evoluído. Ao ponto que, se alguém não fez esse pedido, não vai conseguir ser atendido. Então, eu trouxe aqui mais um textinho de Emmanuel, né, que esse é do Vinha de Luz, é o item 35, o capítulo chama O que pedes? Então, ele começa assim: essencialmente considerando, porém, tudo isso verdadeira loucura, essa habitação no instinto, né? Ele traz isso antes do texto, né? Então, essencialmente considerando a habitação no instinto, tudo isso verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis, vigia assim cautelosamente o plano de teus desejos. O que pedes à vida? Não te esqueça de que, talvez, nesta noite, pedirá ao Senhor a tua alma. E qual que é a força disso, pessoal? Qual que é a força da gente estar falando que se eu peço, Deus me dá? Isso tem uma força muito grande pra gente. Porque a gente muitas vezes, quando está nesse processo de evolução espiritual, né, começa a fazer uns pedidos assim: Deus me dê paciência, Deus me dê forças, Deus me dê um modo de eu passar por esta prova. E aí, Deus, com sua infinita justiça, ele começa a exigir, né? Aí o texto traz isso de uma forma muito, muito clara, mas muitas vezes a gente vai achar isso de uma forma muito densa. Deus vai pedir a tua alma. Deus vai pedir o quê? Se você está pedindo paciência, eu vou te dar oportunidades de você exercer a sua paciência. Eu vou colocar lá no seu caminho pessoas que te obrigam a ter mais paciência. E aí você, né, quando pede isso para Deus, na primeira oportunidade de exercer a paciência, o que normalmente a gente faz? A gente perde a paciência. Se a gente pede força
E aí Deus coloca lá uma possibilidade de você ser muito forte. Você adoece, você tem um problema familiar que você precisa resolver, que você precisa ser forte para resolver. Você vira para Deus e fala: poxa Deus, por que fez isso comigo? Por que comigo isso? Mas você, a possibilidade da prova, ela está à altura da sua capacidade. Deus está ali pedindo sua alma, entrega a tua alma para mim, meu filho. Mas a gente vai lá e tem medo. A gente vai lá e toma as decisões pelo nosso instinto, a gente recua, a gente mostra os dentes, às vezes a gente fica agressivo. Mas tudo que a gente faz, menos ser forte. E aí a gente vai lá e culpa a Deus. Deus, por quê? Por que que você colocou essa prova tão grande? E a resposta é sempre muito simples. Deus vai responder pra gente: filho, porque você tem a capacidade de passá-la. Você só está abnegando as suas forças. Então aí vem até uma tirinha de internet, né? Deus, dai-me paciência para aguentar meu chefe, porque se me der força eu bato nele. Quem nunca, né? Então vamos estar disposto a atender. Vou reformular. Vamos estar disposto a buscar o que Deus provém para as nossas preces. A gente tem que estar disposto, a gente tem que estar feliz de espírito para que a gente possa atender a essas possibilidades que Deus nos dá. E aí, pessoal, já encaminhando toda essa elucubração de ideias que a gente teve, né? Se eu pedir e eu entendo que hoje Deus me dá, eu só preciso ter força, eu só preciso ter fé para entender que eu posso atingir o que Deus quer de mim, né? Vem uma pergunta derradeira. A gente está pronto para gastar energia com as coisas de Deus, mesmo sem o retorno para as coisas do mundo? Essa pergunta, ela parece, assim, a resposta nitidamente parece ser sim, a primeiro ponto, né? Quando a gente está aqui num ambiente controlado, quando a gente está aqui fazendo uma palestra, quando a gente está aqui numa casa espírita, né? Eu tenho até uma frase que eu costumo usar quando a gente está estudando aí com a galera, que é muito fácil ser herói na casa espírita. É muito fácil ser herói dentro da religião. A pessoa vai lá, você está dentro da casa espírita, o irmãozinho pisou no teu pé. O irmãozinho pisou no teu calo. Você fala: amém, Jesus. Não, é prova. Tá show. Beleza pura. Mas e lá na fila do... Alô, pessoal. Acho que eu dei um floodzinho de internet aqui, desculpa. Então, tava falando, né? A facilidade de ser herói na casa espírita. Quando você... 2 horas de fila no mercado. Eu vou ficar mais perto do modem aqui, pessoal. Tô mudando de lugar. Então é muito fácil ser herói na casa espírita, né? Mas e lá, na vida real? A nossa evolução espiritual é na vida real. Né? Quando a gente está lá na fila do mercado, o camarada vai lá, corta a nossa frente. É claro que a gente não vai ser permissivo, né? Mas é certo eu ser agressivo nessa hora, vão nos distanciar desse processo carnal, né? Então, a gente está disposto a gastar essa energia. É necessário, a gente precisa gastar essa energia, mas a gente está disposto, né? É muito fácil
batalhando na minha evolução espiritual e alguma coisa de ruim acontece comigo, eu vou saber me reerguer, né? É importante saber que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Isso faz parte da nossa evolução espiritual, né? Eu convido também a todos a assistirem lá o Nosso Lar. Obrigado, Mauro. Tô tentando aqui, mas acho que eu já tô acabando também, pessoal. Eu não vou, se ficar gaguejando muito, já tá bem no finalzinho. Então é só pra gente saber que a nossa vida real é fora da casa espírita, né? Então imagina lá eu convido mais uma vez, né, a assistir o Nosso Lar e os Mensageiros. Imagina aqueles seres espirituais que vão lá nas fossas abissais e resgatar um irmão pedindo ajuda. Se eles fossem entrar em embate com quem está lá xingando, com quem está lá indo contra as ações deles, né? Imagina só o tanto de energia que eles iam ter que gastar. Então, a nossa preparação na vida real é para que o nosso espírito seja preparado para saber passar por esses problemas. É para quando a gente estiver sofrendo, não achar que vai morrer, né? Isso é muito importante. A gente ter essa consciência que a gente precisa passar pela prova. E que a paz que Jesus nos propõe, ela não é letargia, ela não é estagnação. Ela é você saber passar pelas suas provas dando glória a Deus. E aí a gente remete ao culto lá dos nossos irmãos. Então, pessoal, o atendimento a essa busca espiritual, o que buscais é seguir o caminho de Cristo, né? Aí ela traz esses ciclos e oportunidades que eu vim falando no começo, né? O que tudo isso nos traz para essas novas oportunidades que a gente tem. Então, existe um compilado de ações que a gente pode começar a ter, né, que nos leva a essa possibilidade, né? Hoje eu sou coordenador de evangelização na Casa do Caminho e eu levanto muito essa bandeira, pessoal. Leve seus filhos para evangelização espírita, crente, católica, qualquer coisa, porque as crianças são o futuro desse processo. E quando a gente vê as crianças, os pais muitas vezes eles vão lá por obrigação. A criança começa a ir porque ela quer estar nesse contato. Então, se vocês fazem parte de algum centro espírita que não tem evangelização, levante a bandeira da evangelização. Se vocês não fazem parte da evangelização de algum centro espírita, leve as crianças para lá, ajude a evangelização a acontecer. Porque esse processo de evangelização das crianças é muito importante. Por quê? Porque a criança ela já está apta a evoluir espiritualmente porque ela acha bom, porque ela quer, e não porque é uma obrigação nossa evoluir espiritualmente. E aí vem muitas outras coisas, como ser contra a corrente, como ser herói fora da casa espírita também. Tem bastante coisa, tem bastante ação que a gente pode tomar aí para que a gente busque essa evolução espiritual, para que a gente atenda a esse chamado de Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Peço imensas desculpas pelas dificuldades que eu tive aqui. Eu não consegui entrar pelo computador, entrei pelo celular. A internet falhou algumas vezes, mas com mais perseverança do que técnica, eu acho que a gente conseguiu trocar uma ideia muito boa aqui. Então eu agradeço ao Mauro, eu agradeço ao Núcleo de Estudos Espíritas Caibai Schutel por essa noite maravilhosa e peço desculpas aí pelo atraso, pelas dificuldades, mas foi muito importante para mim estar aqui e eu quero que vocês se sintam muito bem também com essas reflexões, que sirvam para vocês e muita gratidão aí por tudo. Tá bom, pessoal?
a gente termina com uma prece aqui de agradecimento a Jesus, a Deus, a toda a espiritualidade que nos conectou e que os ensinamentos aqui deixados possam ser distribuídos por cada espírito que aqui esteve, encarnado ou desencarnado, aproveitando desse momento, que nós possamos aplicar esses estudos, essas intenções na nossa vida, com o nosso próximo, com os nossos irmãos, na nossa família e durante toda a nossa vida. Amém, pessoal? Que assim seja, graças a Deus. Foi um prazer enorme estar com vocês. Beleza, pessoal? Desligando aqui, tá? Valeu!